Olá, hoje nós vamos para o capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus. O Evangelho, aliás, o capítulo 12 do Evangelho de Mateus traz para a gente aquele episódio das espigas arrancadas, né? Que eles falam, os seus apóstolos, os seus discípulos estão arrancando espigas ali no dia de sábado. Tem aquela cura da mão seca, né? Tem também o famoso sinal de Jonas, né? Nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas, né? Então é interessante. E enquanto Jesus vai interagindo com as pessoas que ele cura, com aqueles que querem colocar armadilha para Jesus, os fariseus, os escribas, Jesus vai sempre aproveitando e apresentando a boa notícia, a notícia boa, que agora apresenta uma nova maneira de ver a lei, uma nova maneira de se relacionar com Deus. Muito interessante, muito interessante. Viu? Então vamos lá que Jesus vai aproveitar esses momentos. Aliás, Jesus é fantástico, porque Jesus sempre aproveitava quando alguém queria lacrar em cima dele, né? Jesus vinha e trazia um ensinamento novo, né? Principalmente essa questão do sábado, que Jesus vai repetir várias vezes essa questão do sábado. Volta e meia vem esse negócio do sábado para Jesus. Vamos lá? Então dá um like no vídeo, ok? Dê um like? Tá, agora compartilha esse vídeo, convida as pessoas para ler com a gente a Bíblia. Olha aí, desde o comecinho lá, desde Gênesis, vamos andando pela Bíblia toda, mas lê com inteligência, né, gente? Assim, aprofundando, entendendo, tá? Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que está lendo ao mesmo tempo o Antigo Testamento e o Novo Testamento junto comigo, então a pessoa pega os Evangelhos e começa também a ler, tá bom? Vamos lá! Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler então o capítulo 12. Olha que momentos interessantíssimos que Jesus passa. Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado, seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. E Jesus respondeu-lhes, não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele, nem àqueles que o acompanhavam, era permitido comer esses pães reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesses o sentido dessas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga. Encontrava-se lá um homem que tinha a mão seca. Alguém perguntou a Jesus, é permitido curar no dia de sábado? Isto para poder acusá-lo. Jesus respondeu-lhe, há alguém entre vós que tendo uma única ovelha, e se esta cair num poço num dia de sábado, não a irá procurar a retirar? Não vale um homem muito mais do que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado. Disse então aquele homem, estende a mão. Ele a estendeu e ela tornou-se sã como a outra. Os fariseus saíram dali e deliberaram sobre os meios de o matar. Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar. Uma grande multidão o seguiu e ele curou todos os seus doentes. Proibia-lhes formalmente falar disso, para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, meu amado em quem minha alma pôs toda a sua afeição. Farei repousar sobre ele o meu espírito, ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, não elevará a sua voz, ninguém ouvirá a sua voz nas praças
ninguém ouvirá a sua voz nas praças públicas. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. Em seu nome, as nações pagãs porão sua esperança. Apresentaram-lhe depois um possesso cego e mudo. Jesus o curou, de tal modo que este falava e via. A multidão admirada dizia: não será este o filho de Davi? Mas ouvindo isso, os fariseus responderam: é por Beelzebu, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, diz: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não pode subsistir. Se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem é que vossos filhos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Como pode alguém penetrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem ter primeiro amarrado este homem forte? Só então pode roubar a sua casa. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não ajunta comigo, espalha. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoadas aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que é má e seu fruto mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que lhe transborda o coração. O homem de bem tira boas coisas do seu bom tesouro. O mal, porém, tira coisas más do seu mau tesouro. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que será justificado ou condenado. Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhe Jesus: essa geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Quando o espírito impuro sai de um homem, ele errante por lugares áridos à procura de um repouso que não acha. Diz ele então: voltarei para a casa de onde saí, e voltando encontra a vazia, limpa e enfeitada. Vai então buscar 7 outros espíritos piores que ele, e entram nessa casa e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte dessa geração perversa. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis a minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Muito bem. Olha que interessante, gente. Isso é muito interessante. Aqui você viu, num capítulo,
Jesus fala de vários temas, vários assuntos, várias questões morais e teológicas e apresenta como é que nós devemos nos portar. Como nós quem? Quem é cristão, quem segue, quem vive a partir do Evangelho. E Jesus é muito claro, Jesus não tem meias palavras, não tem muito de não. Jesus é na lata mesmo. Para começar, Jesus estava atravessando aquele campo de trigo num dia de sábado. E os discípulos começaram a colher espigas. Você deve estar pensando, epa, os discípulos invadiram um campo de trigo e estão roubando o trigo? Não. De jeito nenhum. Eles estavam fazendo uma atividade lícita. Deixa eu te explicar. Isso que eles estavam fazendo chama respiga. Respiga. Era muito comum, está previsto na lei de Deus, que a respiga, ela é destinada aos pobres. O que é respiga? Quando você tem ali o seu campo de trigo, você faz a colheita. Ao fazer a colheita, é normal que você não colha todas as espigas. Por quê? Porque você deveria deixar, por amor ao próximo, uma ou outra espiga no pé. Para quê? Para que depois de feita a colheita, você abra esse campo e diga para os pobres, venha fazer a respiga. Isso era muito comum. E como eu disse, era previsto na lei. Aliás, você que já leu comigo Levítico, eu já expliquei sobre isso, sobre a questão da respiga. Então, o que aconteceu? Aquele dono do campo deixou ali, depois de ter colhido, feita a colheita do trigo, deixou ali as espigas para a respiga. E o que os apóstolos, os discípulos estavam fazendo, nada mais é do que uma atividade lícita, fazer a respiga. Eles eram pobres mesmo, então eles começaram a fazer a respiga. O problema não era a respiga, o problema é que era num dia de sábado. Isso chama atenção porque era dia de sábado. Gente, houve muitas controvérsias em relação ao sábado. Muitas. Fariseus, os escribas, porque Jesus, ele curava em dia de sábado, ele fazia respiga no dia de sábado, porque, na verdade, Jesus queria mostrar a sua autoridade sobre a lei. E mais do que isso, mostrar que o homem, a mulher, vale mais do que o sábado. Então Jesus, deliberadamente, ele acabava infringindo essa lei do sábado para dizer, opa, a lei do sábado pode ser violada quando for pela vida. Sim, aí ele dá um exemplo muito interessante, quando ele fala assim, olha aqui, gente, eles reclamam, Jesus não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele nem àqueles que o acompanhavam era permitido comer esses pães reservados só aos sacerdotes. Essa aí, Jesus chama aquele episódio que Davi está fugindo de Saul com os seus companheiros, ele está morto de fome e ele entra na tenda, né, na tenda da casa, da tenda do Senhor e come os pães da proposição. Pela lei, Levítico capítulo 24, os pães da proposição eram pães que eram trocados a cada semana, apresentados no altar dos pães, lá diante do Santo dos Santos, e esses pães, quando eles eram trocados, somente os sacerdotes podiam comer. Então, a cada semana, os sacerdotes colocavam os pães apresentados a Deus e, depois de 7 dias, eles trocavam. Quando é aqueles que eles trocavam, eles comiam. E o Davi estava com fome e comeu. Então, se era para manter a vida de Davi e dos companheiros, então era lícito sim, comer aqueles pães, né? Mas aí Jesus continua ainda, muito interessante, aqui Jesus dá exemplo de que
O que é importante aqui? O que é importante aqui é a vida do homem e da mulher, que está acima do sábado. Mas, preste atenção, Jesus aproveita para mostrar a sua autoridade sobre a lei. Sobre a lei. E olha que interessante, né? Jesus termina dizendo assim: porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, ele está acima da lei, porque ele é o Filho do Homem está acima da lei. Mas Jesus fala também aqui no versículo 6, ora eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Jesus se coloca maior que o templo, maior que a lei, maior que o sábado, maior. E por isso ele pode infringir o sábado. Por isso ele pode dizer, não, o ser humano é mais importante que o sábado. Aí, continua aqui o negócio da polêmica do sábado. Jesus, naquele negócio das espigas, no dia de sábado, Jesus já mostrou que ele é Senhor do sábado e que o homem e mulher estão acima do sábado. Mas aí Jesus vai para a sinagoga. Jesus vai para a sinagoga, tá, aquela coisa lá. Chega na sinagoga, tem um homem com uma mão seca. Um homem com a mão seca, tá. Aí já tinha alguém lá querendo cutucar Jesus. Porque eles viam Jesus, queria cutucar Jesus. Já tinha alguém. Aí, alguém que já conhecia Jesus, já pensou assim, quer ver que Jesus vai curar esse homem aqui? E hoje é sábado. Aí a pessoa pergunta assim, é permitido, perguntou para Jesus, é permitido curar num dia de sábado? Ou seja, ele queria provocar Jesus para poder acusar, né? Aí Jesus usa uma coisa muito interessante. Jesus fala aqui, olha que interessante. Jesus respondeu-lhe, há alguém entre vós que tendo uma única ovelha, e se essa cair num poço no dia de sábado, não irá procurar e retirar? Não vale o homem muito mais do que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado. Então, presta atenção, só para você entender a polêmica. A pessoa pergunta para Jesus, Jesus, pode curar em dia de sábado? Aí Jesus usa uma coisa assim, pode você ir atrás de uma ovelha que está perdida num dia de sábado? Pela lei não pode. Olha que interessante. Os rabinos, olha, presta atenção, os rabinos, eles diziam que você podia prestar socorro a alguém em perigo de morte no dia de sábado. Uma pessoa. Então os rabinos ensinavam, se uma pessoa está em perigo de morte num dia de sábado, você pode sim prestar socorro para essa pessoa. Mas não um animal. Não um animal. Se um animal está em perigo de morte, ficou preso no espinho, machucou a perna, num dia de sábado você não pode ir atrás prestar socorro ao animal. Pela lei dos rabinos, pelo aquilo que os rabinos ensinavam. Um ser humano, tudo bem, num dia de sábado você pode ir lá prestar socorro. Mas um animal não. Só que é o seguinte, a maioria das pessoas não obedeciam essa regra. Maioria das pessoas. A maioria das pessoas que tinha sua ovelha, seu boi, né, seu jumento e tal, se num dia de sábado ele estivesse em situação de perigo, eles iam sim salvar. Então Jesus faz essa pergunta para o povão. Você num dia de sábado, se a sua ovelha cair num penhasco, você não vai salvá-la? Ele falou assim, vou salvar. Ou seja, as pessoas infringiam esta lei normalmente. Então Jesus falou o seguinte, então eu posso fazer o bem no dia de sábado. Existe aí um ensinamento dos rabinos que fala que você não pode salvar um animal no dia de sábado. Mas todos vocês aqui sabem e todos vocês aqui fazem isso. Se um animal de vocês está num dia de sábado precisando de ser salvo, vocês vão. E vocês não hesitam em infringir essa lei. Ora, se todos vocês infringem essa lei para salvar um animal, então é justo fazer o bem no dia de sábado. E Jesus acaba com essa questão. E nem é porque o sábado é isso, o sábado é aquilo. É porque é lícito
fazer o bem no dia de sábado. Está escrito, Jesus fala. Então, é permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado. Se for para fazer o bem, que se faça. Que se faça. E Jesus acaba com essa questão. E ele disse para o homem, estende a sua mão, está curado. E cura no dia de sábado. Ora, o que Jesus quis dizer assim, se vocês infringem a lei para ir atrás de um animal, você acha que eu não vou infringir a lei também para curar uma pessoa? Então, meu filho, se for para fazer o bem, faça em qualquer dia, inclusive no dia de sábado. Os fariseus ficaram, tá vendo? E começaram a querer já tramar e começaram a já falar. Mas continua, Jesus não para não, Jesus não tem medo não, Jesus vai para frente. Aí, ele apresentou depois para Jesus uma pessoa que estava cega e muda. E Jesus falou assim, vou curar, né? E curou essa pessoa, né? Era um possesso. Então Jesus fez um exorcismo e tirou o espírito mal e esse homem voltou a enxergar e voltou a falar. Aí o pessoal começou a condenar Jesus, esse pessoal é tudo maluco, e começou a falar assim, olha, é por Beelzebu, né? O pessoal começou a elogiar primeiro, olha, não será esse filho de Davi? Mas os fariseus começaram a falar, epa, o pessoal já está acreditando. Aí eles começaram a fazer uma fake news. É por Beelzebu, chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Aí olha aqui o povo burro. Ele falou assim, sabe por que ele está expulsando os demônios? Porque ele é pelo próprio demônio que ele invoca que ele está expulsando os demônios. Todos. Aí Jesus usa a lógica, né? Esse povo é tão burro, né? Para querer acusar Jesus, eles usam uma coisa totalmente ilógica. Aí Jesus usa a lógica, gente. Aí Jesus, pelo amor de Deus, né? Jesus, porém, penetrando seus pensamentos, diz, todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não pode subsistir. Se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá seu reino? Então, Jesus usa a lógica. Falou, peraí, gente, aí é demais. A burrice de vocês está chegando longe. Se eu estou expulsando um Satanás por Satanás, é o próprio Satanás que está expulsando Satanás. Então eu estou dividindo a força do Satanás? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Eles usaram a expressão Beelzebu ou Baalzebu. Baalzebu era a maneira com que eles chamavam os deuses da Cananeia. Os deuses da Cananeia chamados Baal, que na verdade significa Senhor. Baalzebu é um jogo de palavra para significar Senhor do esterco ou Senhor da mosca. Era o jeito que eles chamavam o espírito mau, o Satanás. Então Jesus fala, não tem lógica o que vocês estão falando. Vocês estão falando que eu estou expulsando os demônios porque eu tenho o poder de Beelzebu para expulsar Beelzebu. Ou eu tenho poder de Satanás para expulsar Satanás. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está tudo dividido. Não, gente, não tem lógica nenhuma. Ou seja, aí Jesus faz o seguinte, Jesus usa os argumentos para fazer entender, eles entenderam uma coisa, olha que coisa. Aí Jesus usa um argumento inteligente. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Porque Jesus tinha falado antes assim, olha, agora, se eu estou expulsando por Satanás, eu estou enfraquecendo Satanás. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu consigo expulsar Satanás, então chegou o reino de Deus. Porque aqui está o Espírito de Deus expulsando Satanás, né? E Jesus ainda faz um questionamento para eles, fala assim, mas se eu estou expulsando os demônios, e vocês estão falando que é por Satanás, e os discípulos de vocês, aí os filhos de vocês, expulsam em nome de quem? Por quê? Porque a prática de exorcismo era comum entre os discípulos dos rabinos. Os discípulos dos rabinos também faziam exorcismo. Então Jesus falou, peraí, vocês estão falando que eu expulso pelo poder de Satanás. E os seus discípulos aí que expulsam o demônio? Eles expulsam pelo poder de quem?
Então, eu que sou Jesus aqui, vocês estão falando que é Satanás. E os seus discípulos, então, expulsos por nome de quem? E aí Jesus usa a lógica, mais uma vez, como eu disse, para dizer, não, olha, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Se eu estou expulsando pelo Espírito de Deus, chegou o reino de Deus. Aí eles ficaram sem palavra, não tinham o que falar. Jesus usou a inteligência e a lógica para dizer isso para eles. Mas Jesus pega eles na curva, falou assim, ó, todo mundo aí faz exorcismo, que eu estou sabendo. Seus discípulos aí, dos rabinos aí, dos fariseus, faz exorcismo. Então eles expulsam o nome de quem? Satanás? Ora, mas se eu estou expulsando pelo Espírito de Deus, então chegou o reino de Deus para vocês. Tá bom? E terminando essa questão toda, Jesus é peremptório e conclui. Ele fala o seguinte, é o seguinte, gente, quem não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Ou seja, Jesus fala muito claramente, você tem que estar comigo, tem que estar comigo. Se você, quem não está comigo, quem não está comigo está contra mim. Está contra mim. Né? Jesus conclui essa discussão toda de quem expulsa o demônio por Satanás, se é Satanás, se não é Satanás. Jesus fala, por favor, seguinte, está comigo? Se está comigo, você está acrescentando. Agora, se você não estiver comigo, você está contra mim. Tá bom? Mas aí não acaba as polêmicas ainda não, porque o pessoal quer, de todo jeito, fazer uma armadilha para Jesus, né? Aí, o próximo problema é aquele negócio da blasfêmia, né? Aí, Jesus vem e fala, por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoado. Todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão. Né? Muito bem, vamos entender. Voltamos à questão da blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia, lembra que eu expliquei para vocês, já expliquei esses dias. Blasfêmia não é você fazer uma piada, falar mal, não. Blasfêmia é o ato de roubar para si o que é de Deus. Uma blasfêmia contra o Espírito Santo é você tirar do Espírito Santo o poder que ele tem e passar para si, né? E dizer assim, eu é que faço as coisas, eu é que realizo milagre, eu. Então, blasfêmia é isso, roubar de Deus, né, aquilo que é dele e passar para mim. Né? Blasfêmia contra o Espírito Santo, tirar do Espírito Santo o seu poder de santificação e dizer que você que santifica tudo. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é a tentativa de anular a graça de Deus, o poder de Deus. Deus age, né, justamente pelo seu Espírito, santificando, iluminando, conduzindo tudo isso. Então, pecar contra o Espírito Santo é negar a graça de Deus na sua vida. Então, na verdade, por que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado? Porque você está negando a própria salvação de Deus na sua vida. Né? Você está dizendo, Deus quer te salvar, Deus tem a iniciativa de te salvar, e você está dizendo, não quero a salvação. Você está negando, né? Você está pecando contra o Espírito Santo, ou seja, dizendo assim, essa salvação não existe. Então, não é o fato de que você não será perdoado, é porque você não se dá a chance de ser perdoado, Mas que fique bem claro que blasfêmia é isso, roubar de Deus aquilo que é dele e atribuir a si mesmo, tá bom? Certo? Então, se o Espírito Santo santifica, você diz, não é o Espírito que santifica, sou eu que santifico as coisas. Se o Espírito Santo me conduz, eu digo, não é o Espírito que me conduz, sou eu que me conduz a mim mesmo. Né? Então, você tira de Deus a possibilidade até de perdoar você, porque você acha que ele não faz nada. Tá certo? Muito bem, vamos lá. No versículo 38, tem uma coisa interessante aqui, ó. Então, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram, mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. E Jesus captou a mensagem e falou para eles, essa geração adúltera e perversa pede um sinal,
mas não lhe será dado outro sinal, a não ser aquele do profeta Jonas. Quando eles pedem a Jesus para fazer um milagre, ele não queria milagre. Pô, eles viram Jesus fazer tanto milagre. Viram Jesus curar o cego. Viram Jesus curar um homem da mão seca. Viram Jesus tirar o demônio ali do homem que era mudo e cego. Eles viram Jesus fazer tudo isso. Aí eles vêm com a cara mais lambida do mundo e falam: a gente queria ver um milagre. Todos. Eles estão querendo provar. Jesus, dá um sinal aí. E Jesus percebe a maldade. Percebe a maldade. Toda hora Jesus está fazendo milagre. Aí chega um fariseuzinho lá: olha, eu queria que você fizesse um milagre. Jesus está fazendo milagre toda hora. E aí Jesus fala mesmo: geração adúltera, perversa, vocês estão pedindo sinal. Estão pedindo sinal para eu dar showzinho aqui. Aí Jesus fala: não vai ser dado nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. Qual o sinal de Jonas, gente? Qual o sinal de Jonas? Muito bem. Quando nós lemos o livro do profeta Jonas, nós vimos que o fato dele ficar 3 dias na barriga do peixe e depois ser vomitado era uma pré-figura da morte e da ressurreição de Jesus. Sim, e Jesus usa. Assim como Jonas ficou 3 dias na barriga, no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias no ventre da terra e vai ressuscitar. Qual é o grande sinal que Deus nos dá de que nos ama? Não são os milagres, não é ressuscitar morto, não é curar cego, não é curar paralítico, não é nada disso. O grande sinal do amor de Deus por nós é Ele morrer e ressuscitar por nós. E aqui vem uma coisa muito séria que eu queria dizer, agora digo para você como padre: a gente não pede sinal a Deus. A gente só pede sinal de quem a gente desconfia. Quer ver? Quando você vende alguma coisa para alguém, você fica desconfiado se essa pessoa vai te pagar ou não. O que você pede para ela? Você pode me dar um sinal de que você vai me pagar. Por que você pede isso? Por quê? Porque você tem desconfiança que ele vai pagar você ou não. Então você pede um sinal. Se você confia verdadeiramente em Deus, você não pede sinal. Você sabe que Ele faz. Se você desconfia de Deus, você fala assim: dá um sinal que você vai me atender. Senhor, manda um sinal que o Senhor vai me atender. Manda um sinal de que vai dar certo. Manda um sinal de que... Não brinca com Deus desse jeito. Não brinca com Deus desse jeito, não. A gente não pede sinal de Deus. Geração adúltera, raça perversa, está pedindo sinal por quê? Porque não confia em mim? O grande sinal já foi dado. Você quer sinal maior do que esse? Morrer numa cruz e ressuscitar? Quer maior sinal do que esse? Não é possível, né? Está querendo o quê? Mais sinal do que esse? Mais amor derramado do que esse? Mais amor que vem sobre você? Pelo amor de Deus. Então, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas, que já foi dado para nós. O sinal de Jonas. Jesus ficou 3 dias morto e ressuscitou. E terminamos esse capítulo com aquela polêmica dos irmãos. De novo esse trem dos irmãos. Vamos lá. Muito bem. No versículo 46, Jesus está lá, falando, pregando, então, aqui, Jesus ainda falava para as multidões, quando veio sua mãe e seus irmãos e esperava do lado de fora. A ocasião de ele falar: disse-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Vamos lá. Irmãos, qualquer estudioso de Bíblia sério, não é dizer mané aí por aí não, sério, qualquer estudioso de Bíblia sério sabe que no Oriente a palavra irmãos designa também
parentes próximos. Eu poderia passar para vocês centenas de textos na Bíblia que fala de irmão, mas vamos lá, se você quiser dizer. Gênesis capítulo 13, versículo 8, usa a palavra irmãos para designar próximo. Fala de Ló, né? Abraão fala, Ló é meu irmão. Ló não é irmão de Ló, Ló é sobrinho de Ló. Ló é sobrinho de Abraão. Então, Abraão fala, esse meu irmão Ló. O Ló é sobrinho dele. Depois tem Gênesis capítulo 14, 16. De novo, Abraão trata Ló como irmão, não é? Depois nós temos Gênesis 29, 15. Fala usando a palavra irmão para designar um parentesco. Depois nós temos Levítico, capítulo 10, versículo 4. Também, né? Olha, Levítico 10, capítulo 4. Deixa eu pegar só para você ver aqui. Levítico 10, capítulo 10, versículo 4. 10. Levítico 10, versículo 4. Moisés chamou Misael e Elisafã, filhos de Uziel, e disse-lhe, vinde, levai vossos irmãos para longe do santuário, fora do acampamento. Não eram irmãos, eram parentes, né? O primeiro livro de Crônicas, 23, 22, primeiro livro de Crônicas, deixa eu pegar aqui, só para vocês primeiro livro de Crônicas, esses são só alguns exemplos, 23, 22. Primeiro Crônicas 22, 23, 22. Espera. Ai, meu Deus do céu. Eleazar morreu sem deixar filhos, mas somente filhas que se casaram com os filhos de Cis, seus irmãos. Pelo amor de Deus, né? Aqui está falando de parentes. Casaram com seus irmãos? Claro que não. Né? Então, gente, todo mundo sabe que no Oriente a palavra irmãos designa parente próximo. Quem estava ali com Nossa Senhora? Os parentes de Jesus. Parentes de Jesus. E tem mais uma coisa. Quando às vezes a proximidade era tão grande, não precisaria nem de ter parentesco de sangue. Às vezes por afinidade você é chamado irmão. E outra coisa, vamos ser sinceros, quando você é muito íntimo de alguém, você chamou meu irmão. E vamos ser sinceros, quando você chama, quando a pessoa, você quer dizer que ela é muito amiga, você é meu irmão. E vamos ser sinceros, como é que os evangélicos se tratam um ao outro? Irmãos. Então essa polêmica já está acabada, né, gente? Quando vem essa história, vamos parar com isso. O que é mais importante aqui é que Jesus eleva a categoria de seus irmãos, de seus parentes, de proximidade, todo aquele que faz a vontade de Deus. É isso que bonito. E apontando com a mão para os discípulos, acrescentou, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Aí pronto, Jesus já falou. Irmão aqui não é questão de ser parente de sangue, é quem faz a vontade de Deus. Então, quem é irmão de Jesus? Todo aquele que assume a sua proposta. A proposta que é o Evangelho, que é de fazer a vontade de Deus. Et crucem Domine, fugit de partes adversae, vite teledo tribuda, radix Davide. Aleluia.